Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezado e o tema de hoje é justamente um negócio que tá todo mundo falando. Certamente, se você não está congelado, se você não está vivendo debaixo de uma pedra, dentro de uma caverna, você já ouviu falar da tal PEC das praias, a PEC 39/2011. Agora, você precisa saber, para formar sua opinião sobre ela, tem que saber algumas coisas técnicas, né? O que são terrenos de marinha, o que são bens da União, o que é a linha do pré-mar médio de 1831. Porque perceba, imagine que você tem uma casa de praia onde você passa momentos incríveis com sua família. E, a depender da localização dessa sua casa de praia, ela também é um terreno de marinha. Então, é importante você saber porque isso pode te afetar de uma maneira ou de outra. Fica com a gente. Mas antes da gente começar, é muito importante que eu te peça que, caso esse vídeo tenha chegado até você, considere apertar nesse botãozinho aqui embaixo para me seguir. Curta esse vídeo que ele vai ser bastante informativo. Isso não vai te custar nada além de um ou dois cliques e vai me ajudar mais do que você imagina, certo? Agora, um contexto histórico disso. É essencial para a gente compreender o que são, quais são os efeitos dessa PEC, para a gente saber como foi que se chegou nesse contexto de terreno de marinha, o que é isso, para que serve isso. Veja só, o terreno de marinha, na configuração da Constituição atual, terreno de marinha são faixas de terra que acompanham a chamada linha do pré-mar médio de 1831, estendendo-se 33 metros para o interior do continente brasileiro. Abrange praias, ilhas, terrenos à margem de rios, de lagos. Você perceba, imagine uma linha imaginária que vai 33 metros para dentro do nosso país. Essa faixa de terra é terreno de marinha. Uma curiosidade, por que 1831, né? A linha do pré-mar médio de 1831, por que não é outro ano? Essa data ela é um marco histórico, porque em 1831 foi quando foi realizado o primeiro levantamento topográfico do litoral brasileiro, ainda na época do Império. Então, ou seja, o litoral brasileiro, a linha média das marés era em determinado ponto, então 33 metros para dentro era terreno de marinha. Isso tinha uma razão naquela época, uma razão histórica, porque a qualquer momento esses terrenos poderiam ser utilizados para defender o Brasil, né, para defender a nossa costa. Né? Imagine aí que o Brasil é um país continental e precisa ainda ter as suas defesas das suas fronteiras. E o que são bens da União? Bens da União são bens móveis e imóveis que pertencem à União, pertencem ao Brasil. São inalienáveis, são imprescritíveis, são impenhoráveis. E aí são várias coisas, desde petróleo, o ar atmosférico, tudo isso juridicamente pertence à União e são bens de uso comum em sua maioria, mas todos eles têm uma função social a cumprir. E os terrenos de marinha, hoje, são também bens da União. Está lá no artigo 20 da Constituição, dizendo que dentre os bens da União estão os terrenos de marinha. Aí você percebe, mas poxa, eu tenho uma casa de praia na beira da praia, na beira do mar. Aquela casa é minha, eu comprei, tá lá na matrícula, tá lá no... Fui lá no cartório e tá lá dizendo que aquela casa me pertence. Só que, por ela, aquela faixa de terra aonde se encontra, por exemplo, a sua casa, também é da União. E é por isso que você precisa saber os efeitos potenciais dessa PEC, certo? A gente precisa saber o que ela diz, e ela é uma PEC muito pequena, tem 4 artigos, mas você precisa saber o que é, o que vai acontecer com isso daí. A PEC das praias, ela traz algumas propostas que podem transformar a gestão dos terrenos de marinha. Ela vai transformar a gestão dos imóveis que estão situados nessa faixa de terra, certo? Ela tem 4 artigos, só que o último artigo é dizendo que ela vai entrar em vigor na data da sua publicação, o que tecnicamente torna ela uma PEC com 3 artigos apenas. O artigo 1º, ele diz que vai ser revogado o inciso 7º do artigo 20 da Constituição. O que é isso? Ele é o que inclui especificamente os terrenos de marinha como bens da União. Você perceba que ele está fazendo um encadeamento jurídico. Ele diz, olha, terreno de marinha não é mais bem da União. Ele também revoga o parágrafo 3º do artigo 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê que esses terrenos de marinha
vão ser marcados com um instituto chamado enfiteuse, um instituto revogado em 2002 pelo Código Civil entre particulares. Não vai ter mais enfiteuse, significa que a União não tem mais domínio pleno desses terrenos, né? E vai impactar diretamente nisso, né? A enfiteuse era ainda uma pequena parte da propriedade que o antigo dono exercia. As pessoas até hoje pagam foro, laudêmio, que são taxas decorrentes da enfiteuse, mas que em 2002 isso deixou de existir, embora as enfiteuses já consolidadas precisariam ser respeitadas. O artigo 2º, ele exclui o conceito de terreno de marinha, ou seja, ele diz que terreno de marinha não é mais bem da União, diz que não vai ter mais enfiteuse sobre os terrenos de marinha, e no artigo 2º ele diz, não existe mais terreno de marinha de jeito nenhum. Exclui o conceito de terrenos de marinha. O artigo 3º, e é o centro da coisa toda, ele é até o maior, o mais comprido, ele determina que os bens que estão situados na faixa de areia conhecida por terreno de marinha vão passar ao domínio pleno de algumas pessoas. Isso quer dizer o quê? Que os terrenos vão sair da titularidade da União e ir para outras pessoas. Por exemplo, os donos. Mas ele pode continuar ao domínio pleno da própria União se, por exemplo, ali tiver construído, por exemplo, um Instituto Federal de Pesquisa Oceanográfica, que está na beira da praia, vai permanecer sendo da União. Mas se tiver um prédio público do Estado ou do município, vai passar ao domínio pleno do Estado, ao domínio pleno do município. E se tiver um imóvel que seja particular, de um foreiro, por exemplo, até mesmo de uma pessoa que está ocupando aquilo dali, se tiver com tudo ok, vai passar ao domínio pleno dessas pessoas. Isso, por si só, modifica profundamente a relação entre a União e os antigos terrenos de marinha. Ou seja, isso não vai mais existir. A ingerência da União nos terrenos de marinha vai acabar. Ou seja, potencialmente é um entrave a menos para a pessoa exercer plenamente seu direito de propriedade. É uma burocracia a menos que a gente vai ter. E isso, naturalmente, vai ter alguns impactos. Então vamos explorar um pouquinho desses impactos aí. O que eu consegui pensar muito rapidamente, primeiro, a transferência do domínio pleno dos terrenos de marinha para os atuais ocupantes, sejam eles até o poder público, municipal, estadual, ou foreiro, ou ocupante, vai, como eu disse, simplificar a burocracia legal e reduzir até mesmo algumas disputas judiciais relacionadas à propriedade dessas áreas, né? Agora, também vai haver uma fragmentação da gestão costeira e até mesmo desafios na implementação de políticas públicas para esses locais. Porque perceba, hoje, por exemplo, um resort possui a propriedade daquela área toda, mas também ali tem a União que pode gerenciar de alguma forma. Detalhe, eu não estou falando, por exemplo, de licenciamento ambiental, isso é outra coisa. O resort, ou o que quer que seja, a casa, o que for, vai ter que atender à legislação ambiental também. Mas eu digo que ser ele hoje um terreno de marinha é um entrave a mais. É algo a mais que tem para, entre aspas, manter isso dentro do controle da União, certo? Vão ter certamente alguns outros impactos sociais, né? Para os moradores ou para os particulares que ali têm um terreno nas áreas costeiras, a PEC vai dar mais liberdade para eles desenvolverem o seu direito de propriedade, né? Agora, há, obviamente, uma preocupação que essa mudança possa favorecer interesses privados em detrimento do bem-estar coletivo e até mesmo do acesso público às praias, porque não é que a praia vai ser privada, não. Agora, perceba que pode ter algum entrave em cima de, por exemplo, franquear o acesso apenas a pessoas que estão hospedadas no hotel. E, bem, no momento em que ele faz isso e a União não tem mais nenhuma ingerência no que diz respeito a ser aquilo um bem da União, portanto, de uso comum do povo, talvez uma flexibilização, já que isso precisa ser regulamentado numa lei federal,
pode haver uma flexibilização para proibir o acesso a determinado ponto da praia. Então, ou seja, pode ser que em determinado momento você está aqui andando e seja parado por um segurança e diz, aqui você não pode entrar não. Pois, ao menos em tese, uma regulamentação permitiria o exercício pleno do direito de liberdade. E se ele adquiriu aquilo dali, é dele e somente dele, não mais da União. Então, você não poderia dizer, por exemplo, mas poxa, aqui é seu, mas também é um terreno da União. Então, ao menos em tese, é de uso comum do povo. Então perceba que isso abre margem, perceba bem o que eu estou falando, abre margem para a má utilização e, em prol do crescimento econômico, ter uma mitigação do direito de acesso público às praias, que isso é justamente um dos pontos de preocupação, é o acesso público às praias, né? Ela poderia levar a uma privatização das áreas que antes eram de uso comum, porque perceba, o bem da União, muitas vezes, ele é bem de uso comum e pode restringir, por exemplo, o acesso de turistas, até mesmo moradores locais que não podem mais ir para aquela região da praia, e pode afetar, bem, turismo, pode afetar até mesmo a imagem do Brasil como um destino reconhecidamente acolhedor. Então, ou seja, é preciso ter um pouco de cuidado com isso daí, certo? Óbvio, isso nada tem a ver com, por exemplo, mudar o licenciamento ambiental ou alguma coisa, porque legislação ambiental é outra coisa. Aqui estamos falando de exercício de direito da propriedade. Então, é importante a gente saber bem essa diferenciação, certo? Isso pode abrir margem para esse tipo de coisa. Esses são alguns dos reflexos que eu consegui pensar muito rapidamente. Ou seja, no momento em que não existe mais terreno de marinha, ou seja, aquele bem ali não é mais ali exercido, ao menos abstratamente, a propriedade pela União, então potencialmente eu posso vedar o acesso. Potencialmente, a empresa, o resort, o hotel pode dizer, não, aqui não pode entrar. Só pode entrar quem realmente está hospedado. Então, perceba, a PEC em si não diz isso. A PEC em si não diz isso. A PEC diz que vai passar ao domínio pleno dos ocupantes, ao domínio pleno dos foreiros, ao domínio pleno dos proprietários. Então, perceba que uma regulamentação mais complicada ou mais temerária disso daí pode dar ensejo à privatização, pode dar ensejo à restrição de acesso. E esse é uma preocupação muito justificada, porque, bem, uma das coisas que mais chama a atenção no Brasil é o seu litoral. Então, ou seja, é muito. E óbvio, tem uma exploração econômica gigantesca em cima disso, mas é preciso tomar muito cuidado com isso. Trouxe aqui para vocês um resumo do que é essa PEC. A gente chega ao final desse vídeo e eu espero de verdade que vocês tenham compreendido mais ou menos o que diz essa PEC, certo? Ter uma compreensão mais clara da PEC 39 e o que é terreno de marinha, o que é bem de união, o que isso pode impactar na nossa vida, na minha vida e na sua vida, né? Como a gente viu, as mudanças propostas vão afetar diversos aspectos da sociedade, turismo, economia, desde segurança jurídica dos proprietários até mesmo, bem, acesso franqueado apenas a algumas pessoas. É essencial que a gente saiba disso. É essencial que a população saiba disso. E não apenas a de advogados e muito menos políticos. Você, que é cidadão, você tem o direito de saber disso. Porque isso vai afetar você em algum momento. Certo? Então, finalizando, eu te convido, se junta à discussão, comenta aqui embaixo, dê o seu like, faça saber que eu estou indo no caminho certo. Isso é essencial para mim. Não se esquece de inscrever no canal, me segue lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, hquezadoprof, que eu vou te dar sempre as atualizações e insights muito importantes sobre o mundo jurídico. É isso, pessoal. Continuem sempre estudando direito e fiquem com Deus.